Então, então, vamos lá, vamos com calma, né? Vão ser dois vídeos seguidos desse lobo conservador, dois vídeos seguidos, tá? E vamos ver o que que esse cara tem pra falar. Primeiro lugar, vamos lá, vamos escutar, né? Porque a galera vai falar, ah, vocês não sabem o que vocês estão falando, não. Vamos ver o que o cara vai falar primeiro. Vamos lá. Dando sequência à série de refutação ao marxismo, O pior é que o cara não sabe nem editar a porra do vídeo, que fica um gap no começo. Vocês repararam isso? Que é tipo ele encaixando o microfone. Ele não sabe fazer corte de vídeo direito, corte de áudio. Meu Deus. hoje é dia de rebater a ideia de luta de classes, que foi Hum. conjecturada principalmente por Karl Marx, que apesar de não ter sido idealizada exatamente por ele, podemos dizer que foi Marx quem mais propagou a ideia de que modelos econômicos que promovem na sociedade a existência de classes sociais, como por exemplo no capitalismo, a convivência em sociedade se baseia em uma inerente luta entre. Tá, primeiro já começa errado, né? Não é o modelo. Ele fala assim: ah, o modelo, os modelos que dividem a sociedade em classes. Todos fazem isso. O socialismo faz isso, porque ele é o modo ele é a realidade no qual o trabalhador faz a revolução, assume a máquina do Estado e depois ele vai extinguir a burguesia enquanto classe. Se você pega no sistema feudalista, no sistema feudal tem a divisão por classe, todos os sistemas que existiram até hoje, neles tinha a divisão por classe, né? Classes. Então você que ainda não Eu quero ver o que ele vai falar. Segundo ele disse que ele vai refutar. E outra coisa, mano, isso o uso da palavra refutar na internet é algo tão patético, porque para quem não sabe, não existe refutação em ciências humanas. Não existe. Sabe por que não existe? Porque a parada de refutar, quando vamos supor, uma tese de física ela é refutada, ela é anulada por completo, tá? Vamos ver se ele vai conseguir anular a tese do Marx inteira por completo. Vamos ver o que ele vai falar. não tinha ouvido falar dessa teoria, que é um dos pilares em que se sustenta grande parte do marxismo, eu quero que você preste bem atenção, porque com este vídeo aqui você não somente irá entender o que é a luta de classes, como também irá compreender o porquê da teoria da luta de classes não fazer o menor sentido. Mas antes, eu queria que você que ainda não conferiu Ó, ó, eu quero, meu Deus, velho, eu quero ver o ponto de partida. Detalhe, ele quer fazer isso em 5 minutos. 5 minutos. o primeiro vídeo aqui da série Contraponto, o link vai estar na descrição. Foda-se. Agora, sem perca de tempo, qual é a dessa bendita luta de classes? Então vamos lá. A doutrina marxista da luta de classes se baseia na tese de que em toda sociedade em que exista classes sociais que são antagônicas entre si, haverão conflitos inevitáveis entre tais classes, tanto no campo político-econômico como no campo ideológico. Eu sei, parece meio difícil de compreender, né? Mas eu posso exemplificar. Caralho, velho. Na própria frase já explica o que que é a parada. Luta de classes. Classes diferentes que têm interesses diferentes, né? Ou ele vai falar o quê? Que é interesse do patrão diminuir a própria taxa de lucro para pagar mais pro funcionário? Eu quero que ele me fala 10 bilionários que fizeram isso. Abriram mão do próprio lucro para pagar melhor o funcionário. No contexto histórico em que viveu Karl Marx, de acordo com o próprio Ah, ah. Marx, existiam duas classes sociais que eram antagônicas entre si. A burguesia, que era formada essencialmente pelos proprietários dos meios de produção, e o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados. E na visão do criador do marxismo, a burguesia por si só oprimia a classe proletária e isso consequentemente Tem nem o que falar. O Marx escreve o Capital assistindo a Revolução Industrial acontecer, assistindo as transformações que vão culminar no capitalismo acontecerem. Ele escreve boa parte das obras dele assistindo o que está acontecendo, né, assistindo a burguesia tomar o poder. Então, o Marx viu o processo de construção do capital, né? E aí ele coloca que na época do Marx a burguesia já estava no poder. Não, não. A burguesia estava ascendendo ao poder em diversos lugares do mundo. Tanto é que o capital ele é
ele é considerado uma das obras mais importantes, não é só pelo fato dele descrever o processo de acumulação capitalista, tudo que tem dentro do livro, mas é aquela questão que foi um dos poucos estudos realizados em loco, observando face a face o processo de transformação capitalista. Ele foi um dos poucos estudos que fez isso. Se eu não me engano, é o único, né? Mas Gerava conflitos que só seriam resolvidos com uma revolução do proletariado. Revolução essa que extinguiria as classes sociais. já está errado, né? Porque não é a revolução que vai extinguir as classes sociais. A revolução é para a tomada do poder pela classe trabalhadora, né? Isso de acordo com a teoria do Marx, tá? Falando nem dos processos revolucionários que aconteceram ao longo do tempo, não. Estou falando de acordo com a teoria do Marx, tá? O trabalhador assume, faz a revolução, assume o controle sobre a máquina do Estado, né? Transforma essa máquina do Estado, porque o próprio Marx vai falar na Guerra Civil na França que quando o proletariado faz a revolução, ele tem que destruir a máquina burguesa e construir uma nova, para aí sim combater a burguesia enquanto classe, extinguir a burguesia enquanto classe, para depois sim fazer um processo de transição para uma sociedade plenamente comunista, sem classes e tudo mais. Então, ou seja, ele não leu. Ele está falando de uma coisa que ele não leu, né? Então, segundo ele pretende refutar uma coisa que ele nem sabe como funciona. Então, pra você ver como é que essa galera, tipo assim, é tudo na orelhada, é tudo CPTK, tá ligado? É tudo freestyle, ele vai lá em Nárnia, pega qualquer porcaria lá e usa de argumento. Cara, na moral, eu vou passar muita raiva e hoje eu estou sem paciência. E por falar em revolução, segundo Marx, essa relação de tensão entre a classe exploradora e a classe explorada é o motivo principal de todas as revoluções que já aconteceram na história. Verdade. Uma vez que a classe que se sente oprimida se levanta numa revolta contra a classe opressora e tem por objetivo alcançar os seus ideais, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes. Ah, meu Deus do céu, velho. Pessoas inocentes. Esse cara não leu um livro que fala sobre a Revolução Francesa. Um livro. Um livro. Pera aí. Não vou nem pegar o livro, não. Tem um livro. Eu li ele, inclusive. A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Quer entender revolução? Quer entender o processo revolucionário francês e inglês? Leiam esse livro. Por quê? Nesse livro, o Hobsbawm vai pegar e vai dar todo o contexto histórico que vai culminar na Revolução Francesa, culminar na Revolução Inglesa. Ele vai falar sobre aspectos econômicos, ele vai falar sobre aspectos sociais, ele vai falar sobre aspectos artísticos. Tem uma parte do livro que ele vai dedicar somente à arte. E aí, o que acontece? Em partes, a Revolução Francesa em si, e tipo assim, gente, isso tem relatado tanto na obra do Marx quanto na obra do Hobsbawm, tá? E Hobsbawm, para quem não sabe, ele é considerado um dos maiores historiadores da modernidade, né? Dos tempos atuais. Eu acho que, se não me engano, ele já morreu. O que acontece? O Marx e o Hobsbawm relatam certos trechos que nem, por exemplo, tinha famílias indo para casa, famílias de proletários, a a guarda real parava e matava todo mundo, porque tinha suspeitas que eles eram ligados ao movimento revolucionário. Parava e executava na rua. Na rua. Eles faziam isso com frequência. Tanto é que você tinha equipes que eram destinadas a recolher os corpos na rua. Isso foi a Revolução Francesa, né? Tanto é que teve um tempo atrás que a Boitempo postou, eu não sei se o trecho que eles postaram é verdade, mas postaram uma citação que eles dizem ser do Marx, que ele fala que a cor da bandeira comunista será vermelha em homenagem a todo o sangue derramado todo o sangue de trabalhadores derramado durante a Revolução Francesa. E lembrando aqui que Marx apoiava a ideia de revolução, já que ele acreditava que este era o melhor caminho para a criação de uma sociedade nos moldes comunistas. Pelo que você viu até aqui, essa ideia de lutas de classes até que parece ser uma ideia bem plausível, não é? Só que existem alguns erros nessa teoria que Vamos ver quais os erros que ele vai apontar, velho. fazem com que ela perca todo o seu valor argumentativo. Então, de uma vez por todas, quais são os equívocos por trás da luta de classes?
Por começar, claro, pela dicotomia ultrapassada de burguesia e proletariado, explorador e explorado, opressor e oprimido. Na realidade, o que existe são pessoas com poderes aquisitivos diferentes, pessoas um pouco mais ricas e pessoas um pouco mais pobres. Não, gente, não existe o burguês. Não existe burguês. Existe pessoa rica, né? O Jeff Bezos, por exemplo, ele só é uma pessoa rica, só é uma pessoa herdeira. O Elon Musk, né? O cara que foi nadando da África do Sul até os Estados Unidos, pelado, chegou lá pelado e construiu bilhões de dólares. Não, ele não ganhou dinheiro do pai dele, ele não herdou uma mina de esmeralda, né? O pai dele não lucrou bilhões no auge do apartheid na África, não. Ele só tem dinheiro. Como esse dinheiro, como essa pessoa adquire essa riqueza? Como essas pessoas que são bilionárias adquirem esse dinheiro? Não sei. Elas são ricas. Como? Dane-se. Dane-se como que elas conseguiram esse dinheiro. Dane-se que foi com escravidão. Dane-se que foi com especulação. Dane-se que foi destruindo a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas explorando o seu trabalho. Elas são ricas. Como elas conseguiram esse dinheiro? Dane-se. É assim que essa galera argumenta, velho. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E isso torna a tarefa de dividir pessoas em classes sociais algo deveras sem sentido. Eu te explico como é que você divide as pessoas em classes sociais. Se você que está vendo esse vídeo, você bate ponto. Sabe quando você está indo lá e você bate ponto no seu local de trabalho? Se você recebe salário, você está entendendo? Se você tem salário, você é trabalhador. Se você vive de renda, você é burguês. Acabou, não tem negócio, né? Mas aí, por quê? Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai falar que existem pessoas ricas, existem pessoas muito ricas, existem pessoas pobres e existem pessoas muito pobres? Porque ele não tem nenhuma preocupação, nenhuma, a preocupação dele é zero, em explicar como que as pessoas conseguem dinheiro. Porque na cabeça desse indivíduo, o cara nasce, aparece Deus, pessoalmente toma dinheiro. Parece Jesus Cristo encarnado, pessoalmente entrega pro cara, toma dinheiro. Na cabeça desse cara é assim, velho. Não tem outra explicação. Você tá entendendo? Detalhe, é um vídeo de 5.46 segundos. 5.46 segundos. Né? Ele ficou 3 minutos e 10 aproximadamente falando, tentando explicar uma coisa com uma caralhada de erro. Né? E aí, qual que é a explicação que ele dá porque não faz sentido separar as pessoas em classes? Não, porque tem pessoas muito ricas. Como essa pessoa conseguiu dinheiro? Dane-se. Principalmente nos dias atuais, visto que qualquer padrão pré-estabelecido que vise classificar pessoas em grupos sociais é por si só algo muito, muito genérico. Por que é genérico? Tá bom, mas mesmo que na época... Tá vendo? Tipo assim, é algo muito genérico. Por quê? Não tem que ter explicação. Porque é verdade porque eu estou falando e acabou a conversa. Você entendeu? Ele falou, é verdade automática, porque da boca desse indivíduo, ele acha realmente que ele é um cara escolhido por Deus para falar a verdade para a humanidade. Eu sei que vocês perceberam que eu tô literalmente muito puto hoje, velho. Em que Marx viveu, o conceito de classe social era algo muito mais plausível do que é hoje. Só que Marx se esqueceu, e quando eu digo se esqueceu... Tá, vamos lá então. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que ele vai falar do que Marx esqueceu. Brando. Ele se esqueceu de que mesmo que um grupo de pessoas tenha uma condição social e financeira parecida, ele se esqueceu que as pessoas têm interesses e objetivos totalmente diferentes. Ele fala isso no Crítica do Programa de Gotha. Crítica do Programa de Gotha. Tem lá. Ele se esqueceu. Isso está no Crítica do Programa de Gotha. Inclusive, uma das máximas desse livro, que o Marx, ele tinha suas frases de efeito muito marcantes, uma das máximas desse livro, Crítica do Programa de Gotha, é: o socialismo é o direito à diferença. A máxima do livro é essa. Então, ou seja, o que acontece? Ele não lê, ele atribui características à obra do cara, e a partir dali,
Ele tira, e a partir dali ele vai julgando as coisas de qualquer maneira e coloca. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu só voltar aqui que tem uma parte que eu perdi. Esqueceu. E quando eu digo se esqueceu, eu estou sendo. Mesmo que na época em que Marx viveu, Tá, ele fala da época que o Marx viveu. Só isso que eu queria retomar. nem todo burguês tem o objetivo de, por exemplo, explorar o proletariado, e nem todos os membros do proletariado têm o interesse em participar de uma revolução que acabe com a burguesia. Você Fala aí. Nem todo burguês tem interesse de explorar o proletariado. Como é que ele é burguês? Você tá vendo como é que não é inconclusivo? Não é, cara, não é só burro, é inconclusivo isso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Na época que o Marx dividiu coloca a divisão de da sociedade em classes, fazia sentido hoje não. Pera aí. O que mudou de lá para cá? Porra nenhuma. Na época que o Marx escreveu, o capitalismo estava surgindo, hoje em dia ainda estamos no capitalismo. A modernidade não acabou. Correto? A modernidade não acabou. Quem fala em pós-modernidade, em fim da modernidade, não sabe o que está falando. A modernidade não acabou. A modernidade vai acabar quando o capitalismo acabar. E acabar por completo. Tá? Primeiro ponto. O modo de produção é o mesmo. O modo de governo é o mesmo. Você pode falar, a divisão social do trabalho se tornou mais complexa? Sim. As linhas de produção se tornaram mais complexas? Sim. As relações de trabalho continuam as mesmas. Um cara que é dono de uma fábrica, um cara que é dono do meio de produção, contrata pessoas que a única coisa que elas têm é sua força de trabalho para vender. Elas não têm mais nada. Mais nada. Né? E são pessoas que são extremamente dependentes desses trabalhos. Por quê? Por uma questão simples. Se elas não trabalham, elas morrem de fome. Né? E aí depois ele coloca um argumento brilhante. Não, nem todo burguês quer explora o trabalhador. Então como é que ele é burguês, meu filho? Como que ele é burguês? Você consegue entender isso? Mas nem todo, Rodolfo, nesse ponto ele tá dizendo, nem todo trabalhador vai querer participar da revolução, não. Ué, vocês acham realmente que a Revolução Russa, quando aconteceu, foi literalmente todo mundo que pegou em armas? Vocês acham realmente que a Revolução Chinesa foi literalmente toda a população que pegou em armas? Vocês acham que uma senhora de 70 anos vai lá pegar em arma porque não, tô acontecendo a revolução, eu sou obrigado a participar? Não, velho. Não. É. Você dividir e classificar pessoas em classes sociais já é algo completamente impreciso. Agora, você classificar pessoas de um grupo como tendo exatamente os mesmos interesses, me perdoa, mas isso já é... Caralho, velho. Vamos lá. Ele fala que todas as pessoas naturalmente têm interesses diferentes. Então, ou seja, ele coloca o indivíduo acima do coletivo. Isso aí é claro, na argumentação, porque a argumentação dessa galera é muito ruim. Eu desafio ele encontrar um trabalhador que chega pra ele e fala, cara, meu salário tem que ser menor, porque eu acho que o meu patrão merece mais. Você entendeu? Eu quero que ele encontre um trabalhador que fale isso. Um trabalhador. Eu não estou pedindo demais. Eu quero que no meio de 240 milhões de pessoas no Brasil, ele encontre um trabalhador que chega e fala, eu quero receber menos para o meu patrão ganhar mais. Eu quero ver ele encontrar um. Em 240 milhões de pessoas, eu quero que ele encontre uma pessoa que faça isso. Eu desafio ele a encontrar uma pessoa que faça isso. Fugir da realidade é idiotice. E pra finalizar, tipo assim, ele não apresentou nenhum argumento. Nada. um fato que prova por A mais B que a teoria da luta de classes está completamente ultrapassada é que na vida real, não necessariamente uma pessoa que nasce em uma família com baixo poder aquisitivo irá morrer pobre. Então não há... Cita 1000 exemplos. Olha só. Alguém marca o Lobo Conservador aqui embaixo nos comentários. Eu quero que ele responda isso aqui nos comentários. Eu quero que você me cite 5.000 exemplos
dentro do Brasil de pessoas que eram moradores de rua e se tornaram bilionários. 5 mil exemplos dentro de 240 milhões de pessoas. Eu quero isso. Já que não é assim, não existe esse negócio. Não, a pessoa no capitalismo, a pessoa é pobre, mas ela pode ficar milionária. Eu quero 5 mil exemplos dentro do Brasil. 5 mil. De pessoas que eram moradores de rua e se tornaram bilionárias. Bilionárias. Se tornaram burgueses. Já que não é qualquer um que faz isso, eu quero 5 pessoas, 5 mil pessoas, 5 mil brasileiros dentre 240 milhões. Não é fácil fazer? E o que eu acho engraçado é o seguinte, toda essa galera adora falar que é fácil, que qualquer um vira burguês. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso. O que eles vão fazer? Veja meus vídeos, compre meu curso, consuma, é sempre assim. Não há necessidade de pobres lutarem contra os ricos. Sabe por quê? Porque na vida real existe a possibilidade de crescimento. Existe a possibilidade de que com algum esforço o indivíduo possa ascender financeiramente. Existe. Então, que com algum esforço o indivíduo possa ascender naturalmente. A ética protestante ela foi durante muito tempo permeada por uma lógica que é no seguinte: o trabalho é a forma que o homem encontra de alcançar o divino, tá? Vocês sabem quem que escreve sobre isso, gente? Max Weber, tá? Quem escreve sobre essa questão da lógica protestante, da ética protestante e de como isso afeta o desenvolvimento social é o Max Weber, tá? Os protestantes, eles realmente vão falar que o jeito do homem é alcançar Deus através do trabalho. E aí o que acontece? Quando você pega, na época do avanço do protestantismo, você tinha a Igreja Católica de um lado, e a Igreja Católica ela tinha toda aquela questão de condenar a pobreza. O que os católicos repetem muito, até hoje alguns repetem muito isso, principalmente os franciscanos, né? Mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico ascender ao reino dos céus. Os católicos, eles sempre condenaram o acúmulo de riqueza. Com o tempo isso muda, né? O protestantismo ele foi muito aceito durante um bom tempo dentro da Europa. Ali ele ganhou muita força justamente por causa desse ponto, porque ele permitia a acumulação de riqueza. E não só ele permitia, como o que acontece? Ele via nessa questão de acumulação de riqueza a longo prazo, o indivíduo que acumulava muita riqueza a longo prazo, ele era visto como um indivíduo próspero. Um indivíduo que teve as suas vontades atendidas pelo divino. O Max Weber vai colocar isso como natural. Isso não é natural. Tá? Isso não é natural. A possibilidade do empreendedorismo. Mas é claro, empreendedorismo. Parece... Aí você pega os dados, vamos lá. Em dados sobre MEI no Brasil ganham um salário mínimo. Deixa eu ver se eu acho a reportagem. Tá aqui, ó. Vamos lá. O que ele falou? Existe a possibilidade de que com algum esforço o indivíduo possa ascender financeiramente. Existe a possibilidade do empreendedorismo. Existe a possibilidade do empreendedorismo. Aí os grandes empreendedores, 90% ganham quase 90% dos empregados não têm funcionários e metade ganha só um salário mínimo. Tá aqui, ó. É só empreender, gente. Se é pobre, como diria Primo Rico, se é pobre é porque você não trabalha 14 horas. Você tá passando fome, seu salário é uma merda, é porque você não trabalha 14 horas. 14 horas tá pouco? Trabalha 18. 18 horas tá pouco, tá ganhando pouco? Trabalha 24. Você tá trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e tá ganhando pouco, se transforma num ciborgue. Dane-se, trabalhe mais, trabalhe. Sabe por quê? Porque na lógica dessa galera, você é o que você produz. Você tá entendendo essa parte? Eles pegam, boa noite camarada, eles pegam tudo o que você é,
todas as suas características, toda a sua subjetividade, jogam no lixo e te reduzem àquilo que você produz. É isso que esse tipo de pessoa faz. Né? Você é pobre? É claro, não é um sistema que na base dele, se presume a concentração de renda. Na base dele, se presume que a propriedade é o bem, o bem que tem que ser defendido a qualquer custo e é inalienável. De um sistema que na base dele, por exemplo, cria sistema de impostos completamente regressivo, igual é no Brasil, onde se cobra mais do rico e menos do pobre. Não é? O problema não é do sistema. O sistema é impecável. Se você é pobre, é porque você fracassou. Olha quantas pessoas têm sucesso, né? As favelas estão vazias, as mansões estão lotadas. Se é pobre, é porque você quer. Esse é o raciocínio dessa galera. Tá ligado? É assim que essa galera pensa. Fala, não, estou refutando. Olha como é que eu sou o refutão da internet. Não falou porra nenhuma com nada. Mas pelo que parece, mano, eu tô muito puto, velho. Na moral. o esquerdista não tem a capacidade mental para entender isso. Pois na Não, filho, eu precisei de lógica eu precisei de uma pesquisa no Google pra provar que você tá errado. Eu precisei de um Google. Eu precisei de clicar na porra do primeiro link que apareceu no Google pra te mostrar que empreendedorismo é só discurso de charlatão. É isso que é. Vocês estão entendendo essa parte? Empreendedorismo é discurso de charlatão, tá? Porque a galera adora falar, não, mas é só empreender, Quantos empreendedores quebram? Quantos empreendedores estão endividados? Quantas pessoas recebem a porra de um salário mínimo? Eu quero 5.000 exemplos. 5.000 exemplos de pessoas que eram extremamente pobres, empreenderam e viraram bilionários. Eu quero 5.000 exemplos. 5.000 em 240 milhões. Você não consegue fazer, filho. Você não consegue fazer. É simples. Você não consegue. Por quê? Você pegou, ficou jogando bravata a porra do vídeo inteiro, não deu ao caralho de um argumento, né? da esquerda, o dever do Estado é tirar de quem se esforça e produz. Ô, gente, vocês já foram no Banco do Brasil, não? Vocês já foram no Banco Itaú e viram o Walter Salles atendendo alguém? O Jeff Bezos já foi entregar alguma encomenda na porta da sua casa? Vocês já viram o Jeff Bezos trabalhando? Vocês já viram o Elon Musk trabalhando? O Elon Musk eu só vejo ele falando merda no Twitter e estragando aquela porra daquela plataforma que já tá uma merda há anos, né? Querendo transformar aquela porra num Shanner, né? Num clubinho de Chan. Não é? Porra, pelo amor de Deus, velho, não é possível. Não é possível. A pessoa faz força pra acreditar nessa merda. Não é possível. E entregar de bandeja para quem não se esforça. E ainda chamam isso de justiça social. Caralho, velho, caralho. Isso é tanta estupidez. Isso é tanta estupidez que a primeira lei da União Soviética, a primeira lei da Constituição Soviética era não trabalha, não come. Como é que a lógica do Estado socialista é tirar de quem produz para dar para quem não produz? É lógico, gente. Vai ter gente que não tem condição de trabalhar, vai ter gente que é PCD, vai ter gente que sofre acidente de trabalho, às vezes muito cedo, não pode voltar a trabalhar, tem uma lesão muito grave, tem um problema de saúde muito grave, e aí tem que alocar essas pessoas para funções específicas, né? Porque às vezes a pessoa tem alergia a algum produto, ela tem dificuldade para trabalhar com outra coisa, é lógico. É lógico que isso acontece. Tá ligado? É lógico que isso acontece. Só que na cabeça dessa galera, eles só sabem repetir. É aquele negócio. Ele vai explicar o negócio. Sofisma. É só isso que tem nesse vídeo, cara. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, velho. É muito podre. Tá ligado? Se eu pegar. Se eu for lá visitar o sobrinho da minha irmã. Chamar o sobrinho da minha irmã, que tem 4 anos. Ele faz uma argumentação melhor que a desse cara, velho. Não é possível. São tantas as falácias por trás da ideologia marxista que eu não consigo crer que ainda hoje tenha tantas pessoas que levam a sério essa merda toda. Eu não consigo entender Não, isso, eu não sério. consigo entender particularmente como é que você tem 279 milhões de inscritos sendo que você só fala merda. Você tem 279 mil inscritos sendo que você só fala merda. Porra. Eu não vou nem... Gente, na moral, você que tá vendo esse vídeo até aqui, me desculpa, eu tô muito exaltado. Porque meu dia hoje não foi fácil. Me desculpa mesmo, de coração, tá?
eu não preciso fazer mais nenhum comentário. O cara, tipo assim, ele não tem argumentação, ele não apresenta prova e contraprova, ele não tem nada que sustenta a argumentação dele. Ele fala da questão do empreendedorismo, você precisa de dar um Google. Um Google. No primeiro link que você for, você vai ver que ele tá errado. Você vai ver que essa parada de empreendedorismo não funciona. Tá ligado? Não funciona. Tá ligado? Então, tipo assim, me desculpa por estar alterado. Desculpa mesmo, de todo coração. Tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Tá bom? Um beijo no seu coração. Aqui na tela tem outro vídeo pra você, o símbolozinho do canal. Se inscreve, deixa o like, comenta. Comenta aqui embaixo, laranja. Tá? Quem tá vendo o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, laranja. Só pra ajudar a engajar o vídeo, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!